estão conectadas. Isso não é um problema só do INCRA. Infelizmente, o Brasil ele carece de um cadastro único, certo? De um cadastro multifinalitário. Então, enquanto a gente não começar a ter essa visão de que a gente precisa, que o cidadão ele não deve ser submetido a toda política pública que for necessária para ele, toda vez ele tem que fazer um cadastro. Eu quero ir acessar o Bolsa Família, tem que fazer um cadastro. Eu quero ter um lote, eu tenho que fazer um cadastro. Eu quero fazer uma compra, eu tenho que fazer um cadastro. Então, o governo ele tem que começar a pensar num cadastro multifinalitário. Um cadastro único, onde a pessoa, o cidadão, se cadastra uma vez. E se ele tiver uma necessidade específica, ele volta para aquele órgão que fez o cadastro e alimenta as informações necessárias para complementar aquele cadastro. Então, é por isso que a gente vive essa dificuldade aqui, porque a gente tem vários cadastros. No INCRA, nós temos vários cadastros. Se for para se tornar um assentado, tem que fazer um cadastro. Se for para receber um crédito, tem que fazer um cadastro. Se for para fazer a supervisão, tem que fazer um cadastro. Se for para regularizar seu lote, tem que fazer um cadastro. Então, a gente poderia ter isso numa base de dados só. Então, enquanto a gente não começar a pensar nesse único cadastro, nós vamos ter que realmente ficar garimpando essas informações nos diversos órgãos existentes. E também o GEIT está começando a trabalhar, ele está também começando a trabalhar num sistema também, SIG também, onde a gente vai tentar agrupar e se comunicar, um banco de dados que comunica com esses outros. Isso nós já temos uma primeira versão e estamos trabalhando nela ainda. Bom, aqui eu vou tentar rapidamente mostrar para vocês como é que o grupo trabalha no cruzamento dessas bases de dados. Tentar identificar esse diagnóstico, tentar fazer esse diagnóstico. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma análise de área de interesse. Aqui eu tenho, por exemplo, o território quilombola de Macambira, que foi extraído aqui do acervo fundiário, falado anteriormente. Essa tabela de atributos são todas as informações que eu tenho desse imóvel, ok? SR19, Macambira, o município de Lagoa Nova, Santana do Matos, Rio Grande do Norte. Tem a área do imóvel, quer dizer, ao clicar sobre esse imóvel, usando o QGIS ou outra qualquer ferramenta de sistema de informações geográficas, quando você tem uma camada, um shape, a vantagem do sistema geográfico de informação geográfica é essa, porque você consegue linkar o vetor com o banco de dados. Então, você consegue trabalhar dessa forma. Com aquele objeto que você vê no mapa, se você der um clique, você já tem imediatamente uma informação daquele objeto. Você consegue distinguir. Ali eu tenho um polígono, posso ter vários, N polígonos numa camada só. Agora, o que cada polígono desse representa? É um imóvel? É um assentamento? É uma reserva legal? E aí você pode obter essa informação, transformar essa informação gráfica numa informação cadastral. E fazer esse link. Olha só. Quando você busca outras informações, por exemplo, aqui eu posso verificar, visualizar quais os assentamentos que estão no entorno desse EDS, ou melhor, desse território quilombola. Okay? Então, eu tenho uma camada aqui onde eu já visualizo que no entorno desse território quilombola eu tenho também projetos de assentamentos. Aqui também, já pegando uma outra camada de um outro órgão que seria do DENIT, aqui eu já visualizo também que tem estradas que passam no entorno desse imóvel. Aqui são estradas mesmo, BRs ou rodovias macros. Aqui não aparece para mim as rodovias municipais, as estradas municipais. Mas poderia também ter essa informação. Então, no caso aqui, dependendo da distância, o acesso aqui talvez fosse ruim ou não, dependendo da distância que é esse imóvel para essa estrada. Aqui agora eu tenho, então, as linhas de transmissão da ANEEL, onde eu posso verificar que, nessa região, nós temos linhas de transmissões também que passam sobre próximos ou, então, distantes de um determinado objeto. Eu posso cruzar também com os recursos hídricos. Aqui eu teria, então, poços que já existem próximos desse território quilombola. Nesse caso aqui não tem nada ainda nesse território. Aqui também a gente já pode verificar as áreas de interesse eólica
da ANEEL. Olha, então, no próprio território aqui, a gente já observa que nós temos aqui alguns pontos de interesse de colocar aquelas torres as torres eólicas, isso para poder fazer a geração de energia. Então, realmente, é essa região que tem um interesse muito forte para a distribuição de torres de energia, para a geração de energia elétrica. Algo também que a gente não imagina, esse dado aqui do DNPN, onde nós temos aqui o interesse minerário, certo? Então, nesse imóvel aí, nós temos aí interesse minerário por parte da DNPM. Então, isso pode afetar, ou já está afetando, esse território quilombola. Porque ali pode-se, no futuro, alguém começar a fazer alguma extração mineral nesse território quilombola. Bom, aqui mostrando aquilo novamente, que eu, ao clicar num ponto, eu obtenho aqui uma determinada informação. Ok? Por exemplo, a questão do DNPN também, se você clicar num objeto desse, você tem também a informação desse objeto. Aqui, no caso, é para minério de ferro, esse interesse aqui da DNPN. A gente utiliza vários insumos para fazer os nossos diagnósticos. A gente trabalha com imagens de satélites, principalmente com dados free. Infelizmente, a gente não tem ainda um contrato para obter imagens de alta resolução. Nós trabalhamos ainda com imagens de baixa e média resolução espacial. Quando eu falo em resolução espacial, o tamanho do pixel. Né? São pixels, no caso da imagem do Landsat de 30 metros, Sentinel é uma imagem de pixel de 10 metros, e aqui você tem imagem de até meio metro, mas são de acervos que, se você for usar profissionalmente, você tem que pagar. Nós estamos aí com um processo aberto, inclusive o nosso colega aqui, Claudinho Chalito, ele participa desse processo, onde a gente está tentando fazer um contrato com essas empresas que fornecem imagens de alta resolução. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fechar isso ainda. Dados radar, imagens radar, são os rastros radar. A gente trabalha principalmente com dados do SRTM, onde o pixel representa a altitude do terreno em relação ao nível do mar. Okay? E com esses dados você pode fazer a modelagem do terreno. Você pode visualizar esse terreno em 3D, fazer curvas de níveis, fazer mapas de declividade, tentar visualizar a drenagem do terreno. Então, a partir disso aí também, você tem várias informações, inclusive fazer o fatiamento das classes de declividade e já propor, inclusive, o mapa de uso do imóvel, com base nesse relevo. Aqui, por exemplo, nós temos a base de dados georreferenciada, informações georreferenciadas do INCRA e outros parceiros, por exemplo, INCRA, IBGE, Embrapa, IBAMA, Agência Nacional de Águas, DENIT e outros. Então, a gente utiliza todas essas informações para poder realmente fazer um diagnóstico. Então, a gente utiliza o geoprocessamento. A ferramenta que a gente utiliza oficialmente hoje é o QGIS, mas a gente não se limita só ao QGIS, a gente trabalha com o Spring também, que é do INPE. Tem algumas coisas que o QGIS faz, mas tem outras coisas que não é necessário recorrer ao Spring. E são ferramentas livres que estão disponíveis para qualquer um, não só a turma do INCRA, mas tem uma comunidade aberta, inclusive, para o QGIS, a gente participa dela. E a gente consegue fazer praticamente tudo nesses sistemas, sem ter que usar, por exemplo, o ArcGIS, que é um dos melhores sistemas SIG, mas que é muito caro e que você, para obtê-lo, tem que ser através de módulos. Para cada módulo, você paga um absurdo. Então, para uma instituição como nossa, seria totalmente viável, enquanto você tem ferramentas que fazem isso de forma livre. Nós vamos dar um exemplo aqui de como é que a gente faz o nosso trabalho. Primeiro, a gente, sempre nos nossos trabalhos, quando a gente quer fazer uma vistoria remota de um imóvel, a gente precisa localizar esse imóvel. Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui nós temos esse imóvel, certo? Que está distante 10 quilômetros da sede do município. Aqui nós temos a linha do município, é um imóvel que está aqui em São Paulo, ok? O município de Reginópolis está a 30 quilômetros e a sede de Cafelândia está a 35 quilômetros. Então, quer dizer,
Com o sensoramento remoto, com a utilização de SIGs, você consegue já, por exemplo, localizar o imóvel, fazer a sua localização geográfica. Ele está muito distante da sede do município, na Amazônia. Para essas regiões de São Paulo, não tem essa questão, talvez não tenha muito efeito, porque tudo é muito perto. Eu fiz um trabalho em 2018, uma avaliação lá, e a gente, rodando pelo interior de São Paulo, a gente viu que você não anda mais do que 30 quilômetros em estrada carroçal. Você está na estrada carroçal, porque senão você está numa estrada asfaltada. Então, você tem muitas vias asfaltadas. Enquanto que no Piauí, não. Você anda 100, 150 quilômetros em estradas carroçais. Tá bom? Apesar de já ter feito muitas estradas. Na Amazônia, eu não conheço a Amazônia, mas, o que a turma fala, diz que a dificuldade, a logística de fazer uma vistoria do imóvel é terrível, porque tem que esperar, tem certas épocas do ano que dá para fazer, tem períodos do ano que não dá, por conta das cheias. O deslocamento, uma parte é feita com o veículo, outra parte é feita em embarcações, e uma outra parte é feita mesmo a pé, dentro do imóvel, e são propriedades gigantescas. Então, essa questão da localização, para algumas regiões não tem tanta importância, mas para as regiões da Amazônia, às vezes para o Nordeste, isso é importante, porque o deslocamento de uma família, você vai propor um assentamento onde você tem 100 km de distância, então, para certas atividades não é viável. Agora, se o assentamento, a área que vai ser proposta o assentamento está a menos de 50 km, então, o que vai ser proposto lá no estudo de geração de capacidade de renda serão outras atividades, mais da área de horticultura. Certo? Então, a atividade que é proposta é em função também dessa distância, aí, por conta do centro consumidor. Então, essa é a primeira análise que a gente faz. Bom, aqui a gente verifica, nesse caso aqui, que é uma propriedade, tem o nome da propriedade, tem o nome do proprietário, tem a área, certo? O município lá em São Paulo, Pirajuí, tem inclusive o código dele no SNCR. Então, a gente começa a verificar a própria situação do imóvel dentro dos sistemas que a gente tem. Aqui a gente observa que já tem uma rodovia estadual, aqui a sua localização só do imóvel, tem uma rodovia estadual cortando, interceptando esse imóvel. Aqui a gente já começa a verificar também a existência dos assentamentos, como é que está a distribuição desses assentamentos no entorno desse imóvel. Já tem muito assentamento nessa região, tem vagas nesses assentamentos, acampamentos, eu poderia jogar uma outra camada também de acampamentos, existe acampamentos no entorno desse imóvel, ou dentro desse imóvel, certo? Então, a gente começa a lançar algumas informações para visualizar e já começar a auxiliar no nosso diagnóstico. Aqui, depois de obtermos já termos o perímetro imóvel, e aqui já trabalhando com a imagem Sentinel, vocês veem que já ela não tem uma resolução espacial tão boa como aquela outra que era do Google, mas com base nessas imagens, você facilmente consegue interpretar o uso do solo. Aonde é que tem vegetação nativa, aonde é que tem um pasto, onde é que tem uma cana, a gente consegue fazer esse mapeamento. Então, nos sistemas geográficos, você consegue fazer esse mapeamento. Então, eu consigo fazer uma classificação dessa imagem que está ao fundo e dizer o que é água, o que é capoeira, o que é lavoura, mata e solo nu. Inclusive, eu consigo quantificar. Já consigo mensurar isso aí. Certo? Rapidamente, nós já temos protocolos, já temos ferramentas, e dentro desses sistemas a gente consegue visualizar isso aí. Então, então é a área praticamente de lavoura, a mata, tem uma área de mata aí que só representa 2,1% do imóvel. Então, praticamente, não tem reserva legal, né? Provavelmente isso aí é um APP, alguma coisa desse tipo. Então, já há um passivo, a gente já começa a observar que tem um passivo bem grande e forte dentro desse imóvel. Então, se o INCRA for adquirir essa terra, já é sabendo que tem um passivo, que, inclusive, na obtenção, ele é descontado na hora de fazer a indenização ao proprietário. Da recuperação, o que se vai gastar de recuperação para esse imóvel. Então, isso é identificado. A gente também identifica se tem áreas degradadas, se os tipos de solos existentes, e são outras situações que a gente vai sempre verificando. Aqui nós temos um mapa